Olá, pessoal, graça e paz. Quem vai ministrar a aula na classe de missões da Escola Bíblica Dominical deste domingo é meu colega de profissão, o jornalista Rodrigo Silvério. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Regina. Paz e para todos sejam bem-vindos também. Amém. Rodrigo, o que nós vamos aprender neste domingo? Bom, a gente preparou, minha esposa e eu, uma biologia missionária. Exatamente, biologia missionária. Vamos falar do corpo da igreja. E daqui a pouquinho você vai entender que cada parte da igreja, ela se assemelha também à parte do corpo humano. Ou seja, dentro de cada característica, a gente pode ter um envio missionário sem sair da nossa igreja. E você pode explicar o que significa essa biologia missionária? Com toda certeza, Regina, biologia missionária nada mais é do que identificar dentro da igreja partes dela que podem também realizar missão. Assim como o corpo humano, tem o pé, tem o joelho, tem as mãos, tem os braços. A gente, dentro da biologia missionária, identificou que existem os pés que são enviados, ou seja, os missionários, mas existem outras partes que também são importantes. Por exemplo, os joelhos, daqueles que oram, daqueles que ficam orando pelos missionários. Temos também as mãos que abençoam, os braços que acolhem, que abraçam, que quando recebe o missionário, eles dão uma acolhida. A gente tem a boca que abençoa, a boca que fala das bendições, o ouvido daqueles que ouvem, e para o missionário isso é muito importante. Jesus, quando enviou os seus 72, ele recebeu cada um deles, sentou com eles e ouviu as suas histórias. Eles passaram pelas experiências deles, tiveram as experiências de milagre, as experiências de cura, e a gente, como missionário, volta trazendo muita história legal para a nossa igreja. Então, ter uma igreja que ouve é muito importante. Temos os olhos que têm a visão. Muitas vezes o missionário está no campo, está realizando o seu trabalho missionário, e as pessoas que ficam na igreja podem ter uma visão reveladora, uma visão que vai mudar muitas vezes a vida daquele missionário. E tudo isso é importante dentro da biologia missionária. E é claro, para finalizar, temos a cabeça, que é Jesus Cristo, que é quem tudo sonhou, tudo pensou e que já tem tudo aí certinho para que seja realizado através das missões. Mas, num breve resumo, é isso. A biologia missionária colocando dentro da igreja, dentro das missões, a identidade, a identificação de cada parte e de como ou de que maneira essas pessoas podem também fazer missão, sem sair de dentro da igreja. Rodrigo, qual o papel da igreja na missão de Deus? Bom, a igreja ela é muito importante na missão de Deus. A gente entende como missionário que a igreja é todo o nosso suporte, que ela é toda a referência que a gente tem. E muitas vezes no campo missionário, você olha para a sua igreja, você conversa com o seu pastor, você tem a referência da sua igreja para desenvolver o trabalho missionário. Eu sempre dou um exemplo nas igrejas que o missionário, a igreja, é como aquele cavaleiro todo reluzente, com uma grande lança, e esse cavaleiro, né, ele tem esse poder de atacar. O missionário, a gente sempre fala que é aquela pontinha da lança, aquela pequena pontinha que está na lança. Toda a lança, ela é a nossa igreja. É ela que dá todo o suporte, é ela que dá toda a vigorosidade que o missionário precisa. E Jesus, é lógico, é esse belo cavaleiro que impunha essa lança, é ele quem maneja, é ele quem direciona. Mas olha a importância da igreja, a igreja da sustentação para a missão. E uma missão que foi deixada por Jesus. A gente encontra o nosso ID, final de Mateus e tantas outras cartas que a gente tem na Bíblia para fazer a missão, para evangelizar, para sair da nossa Jerusalém, para ir até os confins da terra. E tudo isso, quando bem entendido pela igreja, mostra realmente a importância que deve sempre existir na nossa igreja para a missão de Cristo. Rodrigo, a sua aula apresenta também o versículo 8 do primeiro capítulo de Romanos, que diz o seguinte: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Você pode fazer um pequeno comentário sobre esse versículo, por favor? Claro que sim, Regina. Isso, para mim, quando a gente estava escrevendo a biologia missionária, acabou saltando aos olhos do ponto que Deus sonhou tudo isso que a gente já está vivendo. Então, o que a gente vive, na verdade, é o que Deus um dia já escreveu, já sonhou para a gente. Mas o mais importante é agradecer, né? Para mim, um versículo de agradecimento. Agradecimento à igreja, que nos recebe como missionários que estávamos no campo, que nos abraça, que nos ouve, né? Então, agradecer a Deus pela igreja, pelas pessoas que ali estão, semeando a palavra, seja aqui em Campinas, seja no estado de São Paulo, seja lá em Santa Catarina, em Lages, nossa cidade natal, seja em Quito, no Equador, ou Riobamba, onde moramos,
ou nos outros tantos cantos deste mundo, onde a nossa missão está, onde estão os nossos pastores, a gente agradece a Deus pela igreja incrível que começou com Jesus, com os 12, depois com os 72 e com os tantos milhares, e hoje se transformou nesse, eu diria, emaranhado de Jesus Cristo para as pessoas. Então, esse versículo para mim tem esse sentido de agradecer a importância da nossa igreja no envio missionário. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Regina. Muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando e aproveite. Quem vai ver a aula vai saber que pode ser um pé, que pode ser um joelho, que pode ser uma mão, uma boca. Aproveite. Aproveite aonde você se encaixa, onde você se enquadra dentro da sua igreja para continuar abençoando pessoas. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada. Você está convidado para assistir a aula do Rodrigo. Nós estamos na sala Ninho das Águias, que fica no térreo do Centro Educacional da Igreja do Nazareno, na rua José Paulino, 1829, no centro de Campinas. Você também pode assistir a aula online. Basta acessar o Instagram MNI Central BR e clicar no link que aparece na bio. Eu espero por você. Até lá!